Bom dia, tudo bom? Esse vídeo aqui não é exatamente sobre cirurgia plástica, ele é sobre um desenho animado que eu assisti, mas que se você parar para pensar tem alguma relação entre eles, né? Cirurgia plástica e desenho animado é arte. A cirurgia plástica, a tela da cirurgia plástica é o corpo humano e a tela do desenho animado é uma folha de papel. Esse aqui, ele chama Hayao Miyazaki. Ele é um japonês, desenhista, animador, cineasta, roteirista, escritor e dono do estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês de animação, que é como se fosse o Walt Disney do Oriente. Ele é responsável por alguns personagens famosos, como Kaonashi, o Totoro, a Chihiro, do filme A Viagem de Chihiro, que inclusive ganhou o Oscar de melhor animação em 2004. Em 2004 também, o Miyazaki ele produziu, dirigiu, roteirizou uma animação que chamava o Castelo Animado. Resumindo a história toda, é sobre uma jovem de 25 ou 30 anos no máximo, que se apaixonou por dono de um castelo que tinha pernas. Ele caminhava o castelo pelas montanhas, colinas. Acontece que uma bruxa vem e amaldiçoa essa menina, essa jovem, e ela vira uma idosa de 80, 90 anos. E aí ela passa essa história toda do desenho animado buscando uma forma de voltar a ser o que ela era antes. Evidentemente, não estavam disponíveis nesse desenho animado clínicas de cirurgia plástica que ajudasse a ela a voltar ao que ela era antes, tá? Então, ela não foi buscar uma clínica de cirurgia plástica, porque não tinha. E por que eu resolvi falar sobre isso? É interessante a genialidade do Miyazaki. Ele consegue colocar no papel tudo aquilo que a gente fala para paciente que acontece com o passar dos anos. E no envelhecimento da pele, na queda dos coxins gordurosos, no aprofundamento dos sulcos da face, nas rugas, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês, a partir dos desenhos do Miyazaki e da animação, esse processo de envelhecimento. Então, vamos seguir aqui uma partinha do vídeo e aí eu vou mostrar para vocês a comparação do antes e depois da garota que foi amaldiçoada com a velhice. Então essa aqui que é a animação de 2004 que chama o Castelo Animado, justamente por conta desse castelo aqui, que mais parece uma aranha de ferro do que propriamente um castelo. Essa aqui é a jovem que se apaixona pelo dono daquele castelo, e essa aqui é a bruxa que resolve amaldiçoar a garota por conta dessa paixão. E aqui é a jovem transformada numa idosa. Um pouquinho assustada, né? E aí? Então, aqui a gente pode ver as duas personagens, a mesma personagem em tempos diferentes. A segunda, na parte direita, ela envelhecida, na parte esquerda, ela ainda jovem antes da maldição. E o que é interessante nisso é que a gente pode perceber todas as fases, todos os achados de envelhecimento que a gente encontra numa pessoa real, numa pessoa idosa de verdade. Não é porque é desenho que isso não existe. Então, o próximo passo é dividir a face em 3 porções, que é o que a gente chama de terço. Isso é porque fica muito mais didático de entender do que por qualquer outro motivo. Então a gente tem um terço superior, tem um terço médio e tem um terço inferior. O terço superior ele fica entre a raiz dos cabelos e a linha da sobrancelha. O terço médio entre a linha das sobrancelhas e o subnasal, e o terço inferior do subnasal ao queixo. Então a gente vai ver aqui de um por um, cada terço, dividir para ficar mais fácil. E aí vocês vão vendo o que provavelmente vai aparecendo aí com a idade que vocês já têm agora, o que acham que tem, e ver se identifica. Então assim, primeiro, terço superior. O que pode dizer que surge no terço superior com a avançada idade? Tá? Então a gente pode ver aqui a implantação alta da linha do cabelo. Que aqui não dá para ver porque está de chapéu, mas a gente na prática observa isso. Ela vai aumentando a testa por conta da implantação do cabelo que vai ficando cada vez mais alta.
Surgimento de rugas fixas. A gente dá para ver aqui rugas fixas, rugas profundas, o que não tem aqui na juventude, pelo menos quando está com a face relaxada. E ruga fixa a gente chama daquelas rugas que estão lá, que são evidentes, que estão presentes, independentemente da movimentação da musculatura da face. Ou seja, você está dormindo e existem rugas ali. Tá? Então também tem a atrofia do músculo temporal. Essa região aqui que a gente chama de região temporal, que tem um músculo e com o tempo a musculatura, tanto a musculatura quanto a parte óssea dessa região vai afundando. Tá? Então a gente percebe muito em paciente idoso uma atrofia dessa porção do crânio. E uma rarefação das sobrancelhas. Aqui a gente observa, além da perda de coloração, a sobrancelha vai ficando mais grisalha e também perde volume, ela fica mais rarefeita, vai ficando mais ralinha, ao contrário da pessoa mais jovem. Tá? Então a gente consegue ver essas alterações no terço superior. Quando a gente desce um pouquinho lá para o terço médio, o que a gente observa assim, em geral, com o envelhecimento da face? Órbitas vazias. Aqui a gente vê o olhão grande, esse aqui é o estilo próprio do desenho japonês, mas enfim, a gente consegue perceber que as órbitas estão preenchidas, tá? Tem gordura aí, tem uma órbita ocular, o globo ocular está dentro dessa órbita, mas a gente percebe que ele está completo, que está cheio, que não tem falta de tecido ali. Ao contrário aqui da pessoa mais idosa, esse globo ocular continua dentro da órbita, mas ao redor do globo ocular a gente tem perda de tecido, então a gente percebe que o olho fica um pouco mais fundo, que parece que aquele redondo ali do olho fica sozinho ali com um pouquinho de pele, aliás, com excesso de pele e falta de gordura, parece que a pessoa está com o olho fundo. Na verdade, a órbita do osso fica maior pela reabsorção óssea e o globo fica ali perdido. Tá? O que mais que a gente pode ver? A pálpebra fica com excesso de pele, flacidez de pele, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior. Então fica com a flacidez, com excesso de pele e fica com tecido com menos elasticidade. Tem também a formação de rugas fixas e rugas finas, que a gente chama aqui do lado lateral do olho de pés de galinha. Esses ligamentos que ficam suspendendo a pálpebra, sustentando a pálpebra, eles também ficam frouxos. Então a gente percebe que eles dão uma caída, que fica até aparecendo a parte vermelha do olho e a parte mais branca do olho. Fica aparecendo a parte vermelha da mucosa e a parte mais branca do olho, porque aquele ligamento que estava mantendo o olho um pouquinho mais estreito fica frouxo, acaba caindo junto com a pálpebra inferior. Outra coisa que a gente observa é a perda daquele coxinho gorduroso, daquele travesseiro gorduroso. Na juventude a gente percebe que fica aqui cheinho, bochecha cheia, sem flacidez. Na velhice a gente percebe que essa bochecha fica flácida e com a queda daquela gordura que antes estava suspensa aí. Tá? Então esses achados a gente encontra no terço médio. Quando a gente passa para o terço inferior, o que a gente pode perceber? O surgimento do sulco nasolabial, que é esse sulco que fica profundo aqui. Tá vendo que aqui na juventude a gente não tinha. Mas o que acontece? Por que ele aparece? Tem vários motivos. O principal dele é por conta da queda dessa gordura que na juventude estava fixa aqui. A gordura vai caindo por cima dos ligamentos da face e aí vai formando vai provocando o surgimento do sulco nasolabial, que é o que a gente chama de bigode chinês. Linhas de marionete também, que são essas linhas que a gente percebe entre o canto da boca e o queixo, que também ocorrem pelo mesmo motivo do bigode chinês, que era da gordura que está num compartimento um pouquinho mais acima, para cima do compartimento que está um pouco mais abaixo. Tá? Então, outra coisa interessante é a perda dessa definição da mandíbula. A gente percebe aqui que na pessoa jovem a mandíbula é bem desenhada, aqui o ramo da mandíbula, o corpo da mandíbula, o ângulo da mandíbula bem desenhado. Olha aqui quando a gente passa para a idade mais avançada, a gente perde esse desenho
da mandíbula, por conta da queda de gordura, por conta da pitose dos ligamentos, do afrouxamento dos ligamentos, e também por perda óssea própria da mandíbula com o passar da idade. Então a mandíbula do jovem, ela é espessa, ela é grossa. Com o passar da idade vai tendo a reabsorção óssea e ela vai ficando fininha. Isso aí tudo contribui para a perda de contorno. Aquele tecido todo que estava suspenso na face começa a cair com a idade. E ele vai ficando todo acumulado aqui na base do rosto. E aí esse contorno da mandíbula, que era bem delineado na juventude, fica um pouquinho, aliás, fica com perda dessa definição. Tá? Então a gente consegue também ver um afinamento do lábio. É óbvio que a gente não consegue perceber aqui esse afinamento de lábio evidente, porque é um desenho, mas em pacientes reais, pessoas de carne e osso, a gente percebe afinamento. O lábio fica bem fininho em comparação com a época da juventude. E também tem um código de barra, que é o que a gente vê aqui, ó, que é em volta da musculatura perioral, aliás, em volta da boca, provocado por conta da musculatura do orbicular da boca, tá? Então é basicamente ruga fixa ao redor da boca, que a gente chama de código de barra. Então por enquanto é isso, né? Falar de tratamento de cada um desses pontos pode levar até um vídeo inteiro. No próprio vídeo, nesse vídeo, a gente pode estender um pouco até mais se quisesse, porque tem de tudo para trazer como exemplo para cirurgia plástica. Tem mão envelhecida, tem nariz grande, tem papada, tem calvície, mas por enquanto ficamos por aqui.